Entendendo as habilidades do Enem, ciências da natureza e suas tecnologias. Eu elaborei, meu nome é Lucas, eu sou licenciado em Física, sou mestre em ensino de Ciências e Matemática, e eu elaborei essa apresentação com o intuito de auxiliar tanto professores quanto alunos, com o intuito de entender um pouco como é que funcionam as habilidades que são cobradas no Enem, né? Eu trago algumas habilidades, né? E eu vou passar pela taxonomia de Bloom, vou falar um pouco das competências e habilidades que são cobrados no Enem e vou falar um pouco também de algumas questões que já caíram no Enem, cobrando algumas habilidades, né? Bom, para começar essa conversa, a gente, para entender as habilidades que são cobradas no Enem, a gente precisa entender a taxonomia de Bloom. O que a taxonomia de Bloom ela indica? Ela indica os níveis cognitivos para cada habilidade, né? Então, lembrar, entender na taxonomia de Bloom, isso seria uma habilidade, né, de nível fácil. E aplicar, utilizar, analisar seriam habilidades de nível médio, né? E avaliar e criar seriam habilidades de nível difícil, né? Então, o ponto baixo da pirâmide, né, que é o lembrar, são as habilidades fáceis. E o criar, né, criar, avaliar, que estão no alto dessa pirâmide, né, da taxonomia de Bloom, são habilidades de nível difícil, tá? Por que eu estou falando isso? Porque cada habilidade ela pode ser classificada como fácil, médio ou difícil, de acordo com a habilidade, né? Então, por exemplo, competência de área 1, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Habilidade 1, H1. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios oscilatórios, relacionando seus usos em diferentes contextos. Então, para reconhecer essas características, é necessário que você lembre das características e das propriedades dos fenômenos ondulatórios oscilatórios. Lembrar envolve o quê? Uma habilidade, de acordo com a taxonomia de Bloom, que eu expliquei anteriormente, refere-se a uma habilidade de nível fácil, né? Habilidade 2, H2. Associar solução de problemas de comunicação, transporte ou saúde ou outro com correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Associar, né? Envolve análise, pode ser... envolve lembrar. Então são habilidades, então essa pode ser uma habilidade de nível médio, né? Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas, né? Que tipos de questão pode ser cobradas? Pode aparecer uma questão envolvendo uma situação cotidiana do conceito de velocidade, né? E aí pedir para comparar essa situação cotidiana com o conceito de velocidade do ponto de vista da física. Então é isso que diz essa habilidade. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade de vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Avaliar, de acordo com a taxonomia de Bloom, que eu falei anteriormente, avaliar se refere a uma habilidade de nível difícil, né?
Então é importante a gente saber os níveis de cada habilidade, né? Bom, tudo isso que eu estou falando é baseado, tá, na matriz de referência do Enem, tá? No que tange a parte de física, tá? Eu selecionei só as habilidades que são cobradas do ponto de vista da física. Competências de área 2, vamos lá. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Habilidade 5. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. É aquela clássica questão que tem o circuito residencial ou o chuveiro elétrico, questões desse tipo. Já caiu em Enems anteriores também, um portão que funcionava com eletroímã. Então, são questões desse tipo, entendeu? Relacionar informações para compreender manuais de instalação, utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Então, pode cair uma questão assim, de um manual envolvendo um aparelho elétrico, como um rádio, e aí pedir alguma coisa relacionada com a potência do aparelho, pedir para analisar alguma coisa desse tipo, entendeu? Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para comparação de materiais ou produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. São aquelas questões de que tem a conta de luz, questões desse tipo que são cobradas nesse tipo de habilidade. Competências de área 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicos tecnológicas. H8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Então, são aquelas questões que tem, por exemplo, usina hidrelétrica, questões que envolvem, por exemplo, etapas de geração de energia elétrica numa usina. Pode aparecer coisas desse tipo. Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Novamente, compreender o que seria uma habilidade de nível fácil. Então, são questões que envolvem energia, envolvem os impactos energéticos para o meio ambiente. Poderia ser questões desse tipo. Identificar, de acordo com H8, seria o quê? Fácil, né? De acordo com a taxonomia de Bloom, novamente. H10, analisar perturbações. Analisar. Que nível que é analisar? Nível médio. Nível médio, tá? Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Novamente, são questões envolvendo meio ambiente. Pode cair também, tanto na química ou na biologia. Então, essa é uma habilidade mais interdisciplinar, vamos dizer assim. Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Outra questão que também envolve física, química ou biologia. Outra que é interdisciplinar, né? O Enem ele versa também essa questão da interdisciplinaridade. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicos, considerando interesses contraditórios. Avaliação, avaliar, de acordo com a taxonomia de Bloom, é uma habilidade de nível difícil, né?
avaliar os impactos ambientais do ponto de vista da física. Poderia ser uma questão, que tipo de questão pode cair? Questão envolvendo o uso do bronzeador numa praia. E aí, trazendo conceitos, por exemplo, da física moderna. Então, pode ter esse tipo de questão. Competências da área 5. Vamos lá. Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. H17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem, representações usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. É aquela clássica questão que o elaborador te deu um gráfico do metrô de um determinado local e aí ele pede para analisar esse gráfico do ponto de vista do movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo. Não se resume a gráficos conforme essa habilidade, então pode ser uma tabela. Ele pode dar dados da velocidade dos ônibus de uma determinada empresa que estava circulando numa determinada cidade. Pode ser isso. Também pedir para analisar a tabela. Né? H18. Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Essa daí eu vou deixar para explicar depois com alguns exemplos de questões que eu trouxe nessa apresentação. Avaliar métodos. Avaliar. Nível que? Difícil. Relacionar. Relacionar. Que tipo de nível que é? Nível fácil. Né? Então vamos lá, avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica e ambiental. Olhando um pouco na questão ambiental, que tipo de questão que pode cair? Pode trazer, por exemplo, o elaborador da questão, ele pode trazer, por exemplo, uma questão que dados de bronzeadores utilizados por usuários, por exemplo, e pedir para analisar do ponto de vista da radiação. Pode ser também. Para finalizar essa conversa de competências e habilidades, para irmos em uma parte mais prática, vamos lá. Competências de área 6, H20. Caracterizar causas ou efeitos de movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Eu trouxe uma questão e eu vou explicar melhor essa habilidade na questão, tá? São questões que envolvem, por exemplo, o eclipse, como já caiu, um planeta, o movimento de um planeta, pode cair também. Então são questões assim que estão relacionadas com essa habilidade, tá? H21. Utilizar leis físicas ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Então, que tipo de questão pode aparecer aí? O elaborador, ele pode trazer o clima de um determinado local e aí ele pede para analisar do ponto de vista da termodinâmica a temperatura desse local, né? Ou, por exemplo, pensando um pouco em química, a composição dos gases que estão nesse local, né? Pode ser também. Então essa habilidade ela é interdisciplinar também, né? Compreender
fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas, ambientais. Que tipo de questão pode aparecer aí? Pode aparecer dados da iluminação pública de uma determinada cidade, e aí ele pede para analisar a interação entre a radiação e a matéria, como pode ser corpo negro, pode ser efeito fotoelétrico, pode ser qualquer outro fenômeno físico envolvendo radiação e matéria. Avaliar a possibilidade de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. Que tipo de questão que pode aparecer? Pode aparecer uma usina em um determinado local, e aí ele pede para analisar a geração de energia desse local, os impactos ambientais decorrentes dessa usina, da construção dessa usina nesse local. Então esse tipo de questão que está relacionado com essa habilidade. E aí vamos para uma parte mais prática, que seria trazer algumas questões e a sua respectiva habilidade. Então essa questão está relacionada com essa habilidade, associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Eu vou ler o enunciado. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Já sabem qual que é a fórmula que vai ser utilizada, né? V igual a ΔS por ΔT. Aí a alternativa deu a C, tá? Tem a resolução aqui, ó. Como temos uma velocidade máxima em todos os pontos da trajetória, podemos usar velocidade no ponto 1, né, 80, ΔS1, 80 e o ΔT deu 1 hora. No ponto 2, ele deu a velocidade 120, o deslocamento 60, e aí você acha o ΔT. Então, encontrando os dois ΔT, né, a variação do tempo, basta somar os dois para encontrar o ΔT total. E aí por isso que deu a alternativa C. Bom, essa aqui é mais uma questão que envolve a competência 5H18, que diz relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Então eu vou ler o enunciado dessa questão que já apareceu em um dos exames do Enem, que diz o seguinte: uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um dos atletas estão representadas na figura. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que: alternativa A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Não, né? Porque dentre essas situações não existe energia potencial elástica.
não o atleta não está em uma mola, não está acontecendo nenhuma situação envolvendo o elástico, então não é energia potencial elástica. Alternativa B. A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional. Não, porque na 2 já está acontecendo a energia potencial gravitacional, então você não pode dizer que é energia cinética. Alternativa C, que é a alternativa correta. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Correto, né? Tem energia cinética em 1 e tem energia potencial gravitacional na etapa 3. A alternativa D, nem precisa comentar, né? Tá falando de energia elástica e como não existe mola, não existe elástico nesse caso, é a alternativa C, a alternativa correta. Outra questão aqui é habilidade. É a questão do eclipse que eu falei anteriormente. Aí a habilidade que eu falei, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Enem 2000, a figura abaixo mostra o eclipse solar no instante que é fotografado em 5 diferentes pontos do planeta. 3 dessas fotografias estão reproduzidas abaixo. As fotos poderiam corresponder respectivamente aos pontos, e aí ele dá algumas opções. Então, basicamente, essa questão tem que lembrar do conceito de sombra e penumbra. Então, se a Lua tiver nesses pontos mais a cinza claro, né? Porque tem o cinza claro e tem o cinza mais escuro aqui. Se a Lua estiver nesses pontos, a gente não vai ter sombra nenhuma, né? Vai ter o que? Penumbra. Então não vai dar para perceber pelas fotos, né? Então olhando o 3, ele estaria o que? Aqui na sombra, ó. Olhando um pouco esse gráfico aqui, no 3 ele estaria na sombra. E no 5 também. E no 2, né? Por isso que é a alternativa A. Então tem que olhar um pouco esse gráfico para entender as fotos. Porque se for na 1 ele vai estar onde? Ó, onde a Lua vai estar? Vai estar na penumbra, né? Bom, para finalizar, última questão, que é uma questão de nível difícil, que está cobrando a seguinte habilidade: avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. É uma questão do Enem de 2003. O setor de transporte, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis. Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que o trator pode rodar, nas mesmas condições, mais tempo com 1 litro de óleo de girassol que com 1 litro de óleo diesel. Essa constatação significaria, portanto, que usando o óleo de girassol
Aí ele dá algumas opções. O consumo por quilômetro seria maior que com óleo diesel. As velocidades atingidas seriam maiores. Os combustíveis do tanque acabariam em menos tempo. A potência desenvolvida pelo motor em 1 hora seria menor do que com óleo diesel. Aí a alternativa correta. A energia liberada por 1 litro desse combustível seria maior do que por um de óleo diesel. Essa questão ela não só envolve a questão da física, mas envolve questões da atualidade, né? Aí eu vou ler a resolução comentada com o intuito de entender por que a resposta é essa, tá? Sendo o trator o mesmo, a energia por ele consumida pode ser considerada constante para qualquer tipo de combustível que você utilizar. O menor consumo de combustível por litro de dado combustível implicará em maior quantidade de energia liberada pelo mesmo litro, fazendo o trator rodar por mais tempo. Portanto, a energia liberada por 1 litro de óleo de girassol será maior que a energia liberada por 1 litro de óleo diesel, tá? Então, para finalizar, é por isso que a resposta deu a alternativa aí. Bom, eu espero ter ajudado em relação ao entendimento das competências e habilidades que são cobrados no Enem. Aos que vão fazer a prova, eu desejo uma boa prova e que a força esteja com vocês. Aí, para finalizar, isso aqui são algumas referências que eu utilizei para a elaboração desse material, tá? Esse primeiro seria um artigo explicando o que seria a taxonomia de Bloom e a própria matriz de referência que eu utilizei, trazendo o quadro com as habilidades e competências. Quem gostou do vídeo pode dar um like.